Aí, ó, já chegamos na live. O nosso querido Jedi está aqui. Nossa, já estava 30 segundos a live já rolando. Que doido, mas tudo bem. O... Trago aqui um ilustre amigo, Fabeta. Ele é um paulista que morou em vários lugares do Brasil e hoje ele está exilado em Portugal, né? E nós vamos aqui discorrer, eu vou fazer algumas perguntas para ele. Na verdade, a gente vai bater um papo sobre a ascensão e a queda do Império Português. Né? Essa live, na verdade, surgiu com uma pergunta que eu fiz para o Fabeta, que foi a seguinte: Fabeta, quando foi que Portugal deixou a monarquia? Porque nós aqui sabemos, nós do Brasil sabemos muito bem quando nós deixamos. Mas quando é que Portugal decidiu tentar uma república fracassada que só aumentaria os impostos e jogaria o país numa burocracia absurda e transformaria ele na favela da Europa? E aí? Vamos do começo? Vamos, vamos antes disso ainda? Vamos Vamos, falar vamos. de, vamos falar de antes. Não, e o cara, Eu, para me explicar, ele começou com os visigodos, uma das tribos bárbaras que derrubaram o Império Romano. Eu falei, mano, conta essa história pra gente. Conta essa história pra mim ó, por turno. antes de começar, eu queria falar que, pronto, eu vou basicamente aqui repetir as palavras do grande Antero de Quental. O Antero de Quental foi um grande poeta português da geração de Coimbra, da geração 70, que participou da questão Coimbra, lá em Coimbra. E é interessante porque ele tem um livro chamado o seguinte: A Causa das Decadências dos Povos Peninsulares nos Últimos 3 Séculos. Esse é o nome do livro, um livrão. Assim. E esse livro, na verdade, ele é um discurso que o Antero de Quental fez num cassino. Ele fazia as conferências do cassino com essa de Queiroz e outros grandes autores portugueses, Ramalho Ortigão e etc. E ele deu esse discurso abrindo, então, as conferências do cassino. E é interessante porque quando nós pegamos historicamente, Portugal e Espanha, os dois povos peninsulares principais, eles eram os dois maiores impérios do mundo. O mundo, se vocês não se recordam, foi dividido em duas partes. Então, metade do mundo era português e metade do mundo era espanhol. Isso foi decidido no Tratado de Tordesilhas. E você pega os dois maiores impérios da história, que tinham em suas mãos, cada um, metade do globo, que hoje, na verdade, são dois países que estão numa situação extremamente periférica em relação a toda a Europa, em relação a todo o mundo. Existem pessoas que pensam até que Portugal é só uma província da Espanha, etc. Espanha ainda tem já mais imagem do que Portugal, principalmente pela música flamenca, pela sua arquitetura, pela sua beleza, Pelas espanholas. pelas espanholas. E então, até que você tem uma imagem turística desses dois países muito forte, mas uma imagem política é quase nula, né? A verdade é essa, uma imagem política ela é quase inexistente. Eu vou até pegar aqui um livro, deixa eu ver se eu acho. Achar aqui agora é difícil. Mas eu Esquenta a busco cabeça, aqui. não. Só dá referência, só dá o nome do livro e aí a pessoa que assiste aqui, ela volta o vídeo e copia. É porque eu queria a data da queda como é que fala? Da monarquia. Eu queria a data para dar a data. Você falou 1908 ou 1902, alguma coisa assim. É por aí. Na primeira década de 1900. Na primeira década de 1900. Não recordo agora se é 1908 ou se é 1910. Mas é mais ou menos na primeira década. E o que acontece é o seguinte: quando nós pegamos os motivos da ascensão, não agora, vamos começar primeiro pela ascensão, não pela decadência. Quais são os principais motivos da ascensão que são enumerados pelo Antero de Quintal? O Antero de Quintal, o primeiro motivo que ele dá é a moral e a religião visigoda. Então nós temos, né, não sei se é conhecimento de todos, mas antes de que existisse Portugal e Espanha, existia um povo que ocupava toda a Península Ibérica. Esse povo era os visigodos. Os visigodos eram povos bárbaros que ocupavam toda a Península Ibérica, que durante um período da história, depois da queda do Império Romano, eles tiveram um sincretismo ali com os romanos, tanto que é daí que surgem as línguas espanholas, a língua portuguesa e outras línguas, né, da junção dessas duas culturas. E o que acontece é o seguinte: com a expansão do Império Árabe, os árabes tomam toda a Península Ibérica. Toda a Península Ibérica é tomada por eles e logo depois ela é reconquistada pelos cristãos, né? E você fala assim, não, por que Portugal está nessa situação? Então vamos lá. A moral visigoda e toda a religião visigoda.
Os visigodos eram povos muito altruístas, eles tinham em si o sentimento de altruísmo. Eles eram povos que não tinham uma máquina burocrática como nós vamos ter na monarquia. Então, o Estado centrado na capital, que suga todas as... Como é que se diz? Suga todos os impostos, que canaliza tudo, capitaliza tudo, pega tudo para si. E nós tínhamos regiões autônomas muito independentes. E essa autonomia regional fazia com que o Império Visigodo tivesse muita força, muito poder, e as pessoas tivessem voz e tivessem poder, todas elas, em todos os cantos do Império Visigodo, o que vai acabar com a monarquia. Outra questão é a religião visigoda. Os visigodos, eles assimilam o cristianismo, e ainda não é aquele cristianismo católico que nós temos, que vai ser estabelecido alguns concílios depois, né, na Idade Média. Então nós temos um cristianismo ainda até bem primitivo ali na Europa, que começa a rastejar, que ainda vai virar esse catolicismo que nós conhecemos, que ainda é um cristianismo altruísta, ainda é um cristianismo que não tem preconceito com outras religiões, é um cristianismo que começa ainda engatinhando. Tanto que tem um livro de um grande, isso aqui eu tenho em mãos, né? De um grande historiador português, que também era escritor, o Alexandre Herculano, que é esse aqui, se chama Eurico Presbítero, que basicamente conta a história de um homem que se torna presbítero na época dos visigodos, pouco antes da expansão árabe. Segundo motivo que nós podemos citar aqui para a pujança dos povos peninsulares são a filosofia e a ciência judia e islâmica. Como assim? Quando nós pegamos os grandes filósofos, né, e toda a produção filosófica daquela época, o que acontece é o seguinte: nós percebemos que eram todos de muçulmanos ou de judeus, que estudavam a filosofia aristotélica, estudavam a filosofia platônica e produziam novas. Então nós temos, por exemplo, eu tenho até aqui do meu lado, olha só, coincidência, o grande nome da filosofia judaica, o grande racionalista judeu, Rambam Maimonides. O Rambam Maimonides é responsável por introduzir o racionalismo aristotélico à religião judaica, e o Avicennas e o Averroes, que são dois filósofos árabes, são responsáveis por trazer o pensamento aristotélico para o mundo muçulmano. E eles vão influenciar muito todo o pensamento da Península Ibérica. Outra coisa muito importante é o desenvolvimento científico que ocorre na Península Ibérica durante esse período. Não sei se vocês sabem, mas os grandes primeiros navegadores eram judeus e árabes. Os grandes primeiros navegadores que escreveram os primeiros grandes tratados de navegação, que estabeleceram as regras de navegação, eram todos judeus. Um livro muito legal que eu já li sobre isso, né, é esse aqui, Os Judeus Portugueses, que vai basicamente resumir toda a história dos judeus em Portugal e vai citar grandes judeus que foram responsáveis por dar início ao período das conquistas na América, porque eles que estabeleceram as primeiras regras de navegação, as primeiras regras de análise de constelações e etc., que vão futuramente ser tão importantes para que o homem consiga navegar o mundo inteiro. Então nós temos a moral dos visigodos, né, esse estado que não é inchado, que não é burocrático, regiões que têm poder autônomo, que têm um poder regional muito forte. Nós temos um cristianismo ainda muito primitivo em relação à Igreja Católica que nós conhecemos hoje. Nós temos uma filosofia judia e muçulmana extremamente racionalista, extremamente, eu diria assim, até rebuscada, né? Extremamente racional, científica, iluminada. E nós temos avanços científicos que não param de chegar de todos os lados. Você só vê coisas boas. A Península ela estava numa situação muito favorável em todos os sentidos. É nessa época que são produzidas as grandes obras de literatura, o Lusíadas. É nessa época que é produzida, por exemplo, o Dom Quixote. É nessa hora que são produzidas as grandes obras do Império Português e do Império Espanhol. É nessa época que o Portugal e a Espanha estão no seu ápice cultural, no seu ápice filosófico. É nessa hora que você vai ter os grandes padres, os grandes bispos, os grandes presbíteros, que vão constituir esse país que é Portugal. Reis muito instruídos e etc. Só que eu estava vendo, até o próprio Dom João VI, que vem para o Brasil, ele tinha uma visão sobre política absurda para alguém da época dele, Dom João VI. Verdade. A gente chega lá, só pode continuar aí. Desculpa só incomodar.
Aí nós vamos parar na primeiro motivo da decadência. E aí que eu acho que o Antero de Quental é um gênio. Porque se você perguntar o motivo da glória, todos vão dizer que são as colonizações. E se você perguntasse para o Antero de Quental o motivo da decadência, ele diria aquela colonização. Por que a colonização? Porque a colonização ela gera duas coisas e dois problemas gigantescos. O primeiro é que o Estado se torna dependente das matérias-primas de outro lugar e não produz nada. Ele se torna um Estado ocioso, um Estado preguiçoso, que nada faz. E é isso que acontece com Portugal. Portugal para de produzir. Portugal se tornou um Estado ocioso. A nobreza é ociosa. Os trabalhadores são ociosos. Todos são ociosos, porque tudo vem da Índia, tudo vem do Brasil, tudo vem da África. Eles não precisam se importar em produzir algo. Enquanto os outros países da Europa, nomeadamente Inglaterra, França, se preocupam em de fato produzir algo. Então nós temos essa primeira causa, esse primeiro problema que gera a colonização. E o segundo é a mão de obra escrava, porque a mão de obra escrava, ela não gera lucro. Ela não gera lucro a longo prazo. Por quê? Muito simples. Eu tenho um trabalhador, certo? Eu tenho um trabalhador que trabalha para mim, ele faz sapato. Eu todo mês vou dar X para ele. Aí ele vai na loja e vai comprar um sapato. É simples. Ele trabalha, eu dou dinheiro, ele vai lá e gasta o dinheiro com o meu produto. Eu lucro também. E ele ganha dinheiro. Todos nós saímos muito felizes. Certo? Certo. O escravo, eu dou chibata no lombo dele, ele trabalha, no final ele não ganha nada, ele não compra. A economia não gira. Ela ela não roda. E até num nível, nós falamos em um nível racional, a economia escravista, ela não pode se sustentar, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Ela é um negócio, primeiro, odioso, abominável, etc. E ela, a nível econômico, ela não se mantém, ela não se sustenta. Enquanto outros países subiram e se alavancaram com uma mão de obra que era uma mão de obra assalariada, né? Como, nomeadamente, a Inglaterra, a França, os Países Baixos. Outro motivo da decadência dos povos peninsulares. Vamos lá. O chamado ultramontanismo. Para quem não sabe o que é ultramontanismo, é uma ideologia, uma doutrina que prega o absolutismo papal, que prega todo o poderio papal, então todos os poderes religiosos da igreja centrados na mão do Papa. Até quem consegue explicar melhor isso aí é o Adolfo, né? Que isso aí é pura história. E essa política de ultramontanismo, ela vai gerar vários problemas. Primeiro, muita centralização de poderio nas mãos da Igreja Católica, o que é mal. E o segundo é muita centralização de poderio nas mãos dos reis. Como assim nas mãos dos reis? Muito simples. O Papa diz: eu sou o pontífice, eu sou quem liga o céu e a terra, eu sou absoluto, eu tenho todo o poder, eu que mando. E você é o rei, eu te nomeei. Então você é escolhido por quem? Por Deus. E aí que nós temos o poder absoluto, que ele é paternal, ele é divino e ele é absoluto. É um poder que vem de Deus. Então eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu fui escolhido por Deus. Essa justificativa absoluta, ela só existe por causa do ultramontanismo. Sem ultramontanismo não existe absolutismo. Então, com o absolutismo, nós vamos ter agora uma nobreza que, além de ociosa, é uma nobreza que oprime o povo, que consome o povo, consome todos os impostos, consome todos os lucros, que pega tudo para si, que é centralizada, que é burocrática, uma máquina pública que é pesada, que incentiva a corrupção. Nós temos agora uma monarquia que não produz, uma monarquia que ela é ociosa, uma monarquia que não trabalha, uma monarquia que suga, não trabalha para o povo trabalha para ela. E nós temos o grande problema do Estado português e espanhol, dois estados absolutistas extremamente inchados. Com esse poderio católico, instaura-se, tanto em Portugal quanto na Espanha, a pior coisa que já aconteceu nesses dois países, que é a Inquisição. A Inquisição vai causar expulsão e conversão de dois povos, que é o povo, tanto o povo judeu como o povo muçulmano. Mas como os árabes eram minoria na península, quem sofreu mais claramente foram os judeus. E os judeus eram detentores do capital. Eles que eram os burgueses, eles que comerciavam, eles que trocavam, eles que faziam toda a economia girar. E todos os judeus ou foram mortos, ou foram obrigados a se converter, ou foram expulsos. E para onde foi o dinheiro? Para fora.
Então todos os judeus fugiram. Quer ver uma história muito legal, que inclusive tá naquele livro, a história dos judeus portugueses, é a história do Abarbanel. O Abarbanel, que é um dos maiores comentaristas da Torá, português, ele teve que fugir de Portugal por perseguição, depois fugiu para a Espanha, e o rei espanhol chegou para ele e falou: olha, Abarbanel, você pode ficar, que você, cara, você é o banqueiro, você quem é o cara da grana, mas o teu povo vai embora. E a Barbanelli falou: olha, o rei fica com tudo, se meu povo vai, eu vou junto. E eles foram para a Itália. E lá na Itália, eles puderam viver, se eu não me engano, em Veneza, continuar vivendo da sua, como que fala, da sua produção de comércio e etc., da sua atividade de banqueiros, sem essa perseguição religiosa. E aí você me pergunta: mas o que tem a ver isso? É que a Barbanelli, na verdade, é um tataravô do Silvio Santos, né? Então nós vemos que essas pessoas que eram donas do comércio, que eram essas pessoas que tinham essa vocação para Para arte ganhar mercantil, dinheiro. para ganhar dinheiro, pronto, em suma, para arte mercantil, elas foram todas embora do país. E nós temos agora o quê? Uma nobreza que é ociosa, uma nobreza que não trabalha e uma nobreza que agora vai tentar ser burguesia, mas não é burguesia. Por quê? Porque não tem ambição, não tem tato para trabalhar com dinheiro, como os judeus tinham. Então agora nós temos um cenário desastroso, um cenário catastrófico. Só que existe um porém. Portugal e Espanha estão mal. Não, mas os outros países devem estar também, ué. Isso aconteceu em todos teve absolutismo, em todos teve ultramontanismo, em todos teve uma doutrina católica exacerbada. Não, porque em 1500 começa então com o nosso querido amigo Martinho Lutero, o que a reforma protestante de maneira generalizada em toda a Europa. Não mais Uma pausa, movimento. uma pausa, uma pausa, uma pausa. Eu protesto! Eu protesto, eu protesto, eu protesto! Música gritando HC, punk rock, em homenagem aos protestantes. Eu protesto, eu protesto, eu protesto. E, Mas vai lá, continua, é só essa pausinha aí. e a diferença entre o protestantismo e o catolicismo? O poder não é centralizado na mão de uma figura, seja ela um rei ou seja ela um papa. O poder já não é mais centralizado. Nós temos, então, surgindo um liberalismo econômico. A moral protestante, ela vai ser a seguinte: eu vou trabalhar e vou juntar dinheiro e vou ganhar dinheiro, mas eu não vou esbanjar esse dinheiro, porque esbanjar é usura, é ganância, né, falta de humildade, e isso não é algo que está na Bíblia. Então eu não posso fazer nada disso. Porém, quando eu trabalho e eu vejo o fruto do meu trabalho, seja ele dinheiro, seja ele uma bicicleta, seja ele uma casa, eu vejo que Deus tem me abençoado. Então nós vemos aí, tem até um livro chamado A Ética e a Moral Protestante, né, na economia, que a moral protestante para fazer dinheiro é muito diferente. Tanto que esses judeus que fogem para os países protestantes, fogem principalmente para a Holanda, fogem principalmente para países como a França e Estados etc. Unidos. Exatamente, posteriormente. E olha que loucura, os judeus que vão para a Holanda, né, eles começam a sofrer inquisição, porque a Holanda, né, os Países Baixos, eram uma colônia da Espanha. Os Países Baixos eram uma colônia da Espanha. E eles começam a sofrer inquisição. Então, o que os judeus, junto com os protestantes que existiam na Holanda, fazem? Eles, então, entram na Guerra da Independência. E vencem. Deu uma travada. Fabeta, deu uma travada aí. Deu uma travada. Ixi. Deixa eu mandar mensagem pro Fabeta aqui. Voltou. Por que Os judeus e os protestantes declaram guerra contra os espanhóis e aí começa a luta pela independência. Eles vencem a luta pela independência e então a Holanda alavanca no nível que consegue bater de frente até mesmo com o Império Britânico. Em pouquíssimos anos. Pouquíssimos anos. Porque nós temos toda essa moral, essa descentralização do poder, essa luta contra o absolutismo e contra a Inquisição. Todas juntas num país só. Por isso que a moral holandesa, por isso que a Holanda é o país que é hoje, por causa desses acontecimentos históricos. Então, enquanto Portugal faz isso, toda a Europa faz isso. Graças ao protestantismo, graças à moral protestante, né, a luta contra o absolutismo, que também acontece na Inglaterra. E é muito interessante que vocês podem dizer: não, mas isso é um exagero. Existia um rei,
existia um rei chamado Dom Sebastião. O Dom Sebastião era um jovem de 20 anos. E o Dom Sebastião, ele tinha que lutar na guerra lá no Marrocos contra os muçulmanos. Certo? O que acontece? O que acontece é o seguinte, que ele não tinha filhos. Não tinha. Não tinha herdeiro. Não tinha ninguém. Nem pai, nem mãe, nem nada. E o Papa chegava para ele e falou, ó, você vai ter que ir lá lutar. Aí o Dom Sebastião olha, eu vou, sou peitudo, eu vou, sou galante. O que aconteceu? Dom Sebastião morreu. Quando Sebastião finalmente morre, como ele não tinha herdeiros, Portugal, o Império Português, passa a ser colônia espanhola. E nós temos a chamada União Ibérica. E todo o governo português é passado nas mãos do Dom Felipe de Espanha. E o Dom Felipe de Espanha passa a ser o imperador da península e de todas as colônias portuguesas e espanholas. E aí nós temos, de fato, a morte de Portugal. Tanto que o Antero de Quintal tem essa frase: se não fosse o absolutismo e o ultramontanismo, Dom Sebastião não iria ter levado junto consigo a pátria a Alcácer Quibir para morrer e matar as últimas esperanças da pátria. É muito simbólico. O Dom Sebastião, amando do Papa, vai a Alcácer Quibir, não amando diretamente do Papa, mas por causa dessa influência católica, ele vai até Alcácer Quibir, luta, morre e Portugal morre junto. Isso é muito simbólico. Tanto que para o povo português essa foi a morte de Portugal. Tem um livro muito bonito chamado Frei Luís de Souza que conta a história. Um homem volta da batalha de Alcácer Quibir e perguntam para ele: quem és tu? Quem és tu? E ele diz: ninguém. Essa é a identidade de Portugal. Portugal é ninguém. Portugal morreu. Portugal agora é colônia espanhola. Depois, né, 100 anos depois, não chega a ser 100 anos, 50, 60 anos depois, mais ou menos, Portugal consegue restituir a independência, mas nunca mais volta a ser o que era antes. Nessa época, eles perderam as colônias do Nordeste do Brasil para os holandeses, que só foi recuperada por causa dos brasileiros, e não por causa dos portugueses. Perderam boas partes das colônias na Índia, parte das colônias na África. Então, nós temos aqui um império que ele está em decadência, ruim. E nós vemos esse absolutismo, e nós vemos essa moral católica, nós vemos todos esses problemas levarem Portugal à ruína. Então, claramente, que a população estaria de saco cheio, claramente saco cheio, da monarquia, né? Por N motivos. Tanto pela moral católica, cansado do catolicismo, um povo cansado da monarquia, um povo cansado de tudo isso. O Brasil já havia declarado independência, instabilidade nas outras colônias. Então, esse povo, que é tão orgulhoso de um passado que já morreu, na época do imperialismo, quando todos os comandantes da Europa se juntam e começam a dividir o mapa da Europa não, desculpa, o mapa da África, Portugal chega e apresenta um mapa cor-de-rosa, que unificava Moçambique e unificava Angola por um caminho, porque Moçambique fica de um lado da África e Angola fica do outro. Né? Então são dois países que ficam em localizações distintas, só que na mesma altura. Então, se nós conseguimos atravessar aqui pelo meio, nós fazemos os dois virarem um país só. Que maravilha! Maravilha, passar mercadorias, é uma maravilha para ver transporte, é uma maravilha porque aumenta o meu território. Quem quiser passar ali no meio tem que falar comigo. Então, ele apresenta esse projeto. O Império Britânico olha, fala: não, porque aí é meu. Você não vai fazer isso. E se você fizer, eu tomo a sua colônia na Angola, tomo a sua colônia em Moçambique e ainda tá com Portugal. Vamos ver quem é o bichão? Em outras palavras, e o rei português, como um covarde, ele carrega, né? Ele desiste. Ele fala, então tá bem, fica para você. É melhor ficar com um pouco que eu tenho do que meter uma de de galo galante e perder tudo que eu tenho, né? É como diz o padre Antônio Vieira: quem quer o que não tem, perde o que quer e o que tem. Então, o povo português se sentiu traído. Nesse momento, eles viram a nação, os brios da nação, os valores da nação ir por terra. E aí começa um período de completa instabilidade política e descontentamento para com a monarquia.
até que no começo do século passado, o rei de Portugal é assassinado junto com o filho mais velho, enquanto ele passava pela cidade no seu carrinho, e então o trono fica para o filho mais novo. Aproveitando a instabilidade política, aproveitando que o filho mais novo não sabia governar, aproveitando que o pai já havia sido morto, os republicanos dão um golpe e instauram a república em Portugal, que em menos de 10 anos vai ter 40 presidentes. Em 10 anos, 40 presidentes é pior que a Argentina, pô. Porque o que acontecia é que alguém pegava o poder e falava, não, vou ficar aqui, eu vou consertar esse país. Aí passava um mês, o cara desistia e ia embora. Aí vinha outro. Aí passava 3 meses, desistia e ia embora. E nisso ia mudando o governo todo, ia mudando o gabinete, mudando o ministro, mudando a secretaria, mudando tudo. Só que foi uma instabilidade política, e quem acaba com essa instabilidade política é o Salazar, né? Foi o grande ditador de Portugal durante todo o século passado, até 1970 e tal. Então, nós temos um período de instabilidade política completa em Portugal. De 1500, desde a descoberta da América até hoje, nós temos um período de instabilidade política. Né? Então, nós percebemos que todos esses motivos, que são os motivos da decadência dos povos peninsulares, são os motivos da glória dos outros povos, dos Países Baixos, da Alemanha, dos Países Baixos, da França, né, desses países que têm essa moral protestante, eles conseguiram, a Bélgica, eles conseguiram alavancar muito, graças ao protestantismo, que era totalmente anti-ultramontanismo, graças à moral libertária, né, liberal, que era totalmente contra o absolutismo régio, graças à filosofia e à ética protestante, que era totalmente diferente da ética e da política católica. Então nós vemos agora um contraste. Uma Europa que antes estava assim, assim, de uma hora para outra, devido a todos esses acontecimentos, todas essas sucessões de acontecimentos que culminam, né, nesse fracasso português e espanhol. Será que os portugueses não vão perseguir você porque tá falando desse jeito, não? Olha, se eles me perseguirem, eles vão ter um problema, porque eu aprendi isso foi na aula de história aqui. Não, mas o problema é que um português falando é uma coisa, agora um brasileiro indo em Portugal, Ali roubar os história, né? portugueses e falar mal de Portugal, né? Espero que os portugueses não sejam tão burros quanto os brasileiros, né? Porque o brasileiro, se um português vir contar a história do Brasil para nós aqui, nós vamos ficar putos da vida, né? Então. E é interessante esse desenvolvimento da história de Portugal, porque, primeiro, para nós não deixarmos isso acontecer novamente, e para nós entendermos uma coisa. Há um lema que diz assim, que o Brasil é o país do futuro. Por que o Brasil é o país do futuro? Porque é o seguinte, quem criou essa frase foi um francês, ele foi para o Brasil, e ele percebeu o seguinte, os países da Europa, sua maioria, os grandes, eles, na verdade, não têm um futuro glorioso, nem um presente glorioso. O que eles têm é um passado glorioso. Então, eles vivem daquele passado glorioso. É o que acontece com Portugal, é o que acontece com a Espanha, é o que acontece com a Itália. São países que estão presos a um passado muito glorioso, mas que não tem um futuro tão pujante assim. Só que o Brasil era um país que estava ascendendo e tinha oportunidades, e tinha uma indústria, e tinha um comércio, e tinha tudo para ser um país do futuro. Porque, ao contrário desses países, o nosso futuro, o nosso passado não é glorioso. O nosso passado, na verdade, é bem vergonhoso. Mas nós somos um país que tem o potencial de termos um futuro glorioso. Né? Só que aí é que vem o outro lema. O Brasil é um país do futuro que nunca chega. É um futuro que parece que nunca vem. Entendeu? Concordo com você. Na verdade, nós declaramos independência. Vamos declarar independência de Portugal porque a gente paga 20% de imposto, né? O quinto dos infernos. Aí hoje nós pagamos 45% de imposto para nós mesmos. Então, tipo, nós não precisamos de português roubando a gente mesmo se rouba aqui, sabe? A gente não precisa de português para fazer isso com a gente. O brasileiro não precisa disso. Não precisa. A gente estava até conversando antes da gente começar sobre Portugal, por exemplo, estava falando sobre São Paulo, né? São Paulo é o estado brasileiro que mais produz e mais contribui com a União, e ele é o que menos recebe.
E aí, se você falar de tirar 1 centavo e de voltar um real a mais para São Paulo, outros estados quebram. Então, o São Paulo sustenta a pobreza em outros estados. Como? A máquina pública de outros estados depende da União. Então, se a gente pegar o Maranhão, se a gente pegar o Ceará, se eles mantêm uma máquina pública tão grande que a própria economia do próprio estado não mantém. Aí eles dependem da União para manter essa máquina pública, e se acontecer do dinheiro falhar, o estado do Maranhão quebra, e aí vamos ter um caos econômico ali. Então, São Paulo é o que sustenta. Só que São Paulo acaba tendo problemas que não era para ter. Problema de moradia, problema de buraco na estrada, problema de um alto índice de imposto, né? E assim vai. Então, um problema puxa o outro, né? É igual um sertanejo que fala a verdade, né? É problema puxando problema, é problema puxando problema. E isso não vem de agora. Vem de tempos atrás, do tipo de colonização, tipo de mentalidade. Mas isso tem mudado, pouco a pouco tem mudado. E sabe o que é interessante, né? Às vezes nós pensamos que somos nós como brasileiros, não só como brasileiros, mas nós como latinos, então, como paraguaio, como boliviano, como brasileiro, como equatoriano, como mexicano, como latino-americanos, nós pensamos que nós somos muito diferentes dos latinos europeus aqui, que a mentalidade portuguesa é muito diferente da mentalidade brasileira. Em muitos pontos é verdade, nós passamos mais de 200 anos sem ter contato, nós voltamos a ter contato graças à globalização. Só que pensa a seguinte situação, o Portugal tem altos índices de corrupção, por exemplo. Os países latinos têm altos índices de corrupção. Nós temos também. Nós temos uma cultura que é aquela cultura a lei do Gerson, sempre tentar dar em cima do outro, sempre tentar dar uma rasteira, sempre que puder ser o malandro, sempre o malandro é o malandro e o mané é o mané, como dizia o Malandro é Bezerra malandro, mané, mané. da Silva. E essa nossa cultura é uma cultura muito latina. É um negócio que existe em todos os países latinos. Em uns mais, outros menos. Só que é uma coisa muito latina. É algo que vem desde a monarquia, isso. Isso não é coisa de hoje em dia. Entendeu? Porque se a gente pega, por exemplo, vamos pegar aqui um pedreiro no Brasil, se ele trabalha bem, ele continua ganhando a mesma coisa que um outro pedreiro que não é tão bom. Só que quando o mesmo pedreiro aqui no Brasil, esses dois amigos vão para os Estados Unidos, vão para o Japão, eles começam a ganhar salário diferente, porque o pedreiro bom, ele vai ganhar pelo trabalho dele, e o pedreiro mais ou menos não vai ganhar bem, vai ser valorizado, mas ele não vai ganhar tanto igual o outro pedreiro que é mais habilidoso. E no Brasil não, os dois pedreiros vão ganhar igual. Então é um pouco disso também que quebra as pernas, que desanima, e por aí vai, né? É Então, complicado, sabe? Mas é interessante nós entendermos por que Portugal faliu, entre aspas, porque esse é o motivo de nós termos falido também. Né? E isso é importante. Porque na medida em que Portugal tem uma moral católica, nós também temos uma moral católica. E quem dizer que não é mentiroso. Nós temos hoje em dia assim, uma população evangélica muito grande. Mas muito grande, nós ainda somos muito católicos. Nós, como brasileiros, nossa mentalidade, nosso mindset é muito católico, né? E olha que loucura, né? Não só o nosso mindset católico, mas nós somos acostumados a um Estado imenso, um Estado burocrático, um Estado inchado, que centraliza tudo, que tudo vai para ele, ali, para aquele miolinho. Então, um lugar tão grande, tudo vai para uma meia dúzia de pessoas que centram aquilo, que oprimem, enquanto um povo inteiro vive na miséria, poucos ali centram tudo para eles. E devolvem migalhas, para não dizer que não devolvem nada. é complicado, cara. Quando a gente fala de Brasil, dá vontade de chorar. Eu amo esse país, mas quando a gente fala de Brasil como um todo, dá vontade de chorar. Rapaz, para falar de Portugal, você falou da Guerra de Guanabara, você falou de independência e tudo. E desde 1910, mais ou menos, Portugal ele é independente, né? Ele é república, passou pela ditadura salazariana. É interessante que Salazar ele era amigo ele era amigo do líder dos integralistas, Plínio Salgado. Plínio Salgado, quando ele foi deportado no regime do Getúlio Vargas aqui, Plínio Salgado pulou e fugiu para Portugal.
porque ele tinha muitos amigos portugueses, e eu acho que inclusive apoio dos salesianos aí, né, que não influenciaram muito, mas entraram aí na guerra, não acabaram não entrando na guerra em si, né, mas era amigo de Francisco Franco, então, as coisas assim. E aí nós vemos Portugal sendo um grande império, hoje é a favela da Europa. Você me disse que Portugal foi o último país a ter o quê? É um dos últimos países da Europa a ter uma linha férrea. 50 anos depois que Inglaterra teve a primeira, Portugal foi ter a primeira linha férrea. Quase mais de 50 anos depois. Tanto que hoje em dia Portugal é um dos países que menos utiliza o trem na Europa. Então, por exemplo, quando você vai lá para a Europa Central, então ali França, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Itália, eles utilizam o trem para tudo. Então eles andam entre si, etc., e com de trem. E aqui em Portugal não. Aqui em Portugal pouco se usa o trem. Muitas linhas já foram desativadas e etc. Né? Então nós vemos que essa falta de industrialização, essa falta de produção científica, até falando assim, os demais países europeus, eles tiveram uma produção científica muito grande. Você pega o Newton, o Pascal. E aí é interessante porque o Antero de Quental faz uma pergunta fenomenal. Ele faz assim: qual grande físico português você já ouviu falar? Qual grande matemático espanhol você escutou nos últimos 100 anos? Ele fala assim, qual cientista português fez uma grande descoberta para a ciência? Ele começa a fazer essas perguntas e você para pensar e fala, é verdade. Pode até haver, mas você ouviu falar? Não. E é uma pergunta muito, muito interessante, porque um dos motivos da glória de Portugal no começo são os avanços científicos que vêm dos islâmicos e vêm dos judeus. A bússola, o telescópio, a análise das estrelas, das constelações e não sei o que mais, não sei o que mais, das navegações. E depois, quando eles abandonam esse pensamento racionalista, que busca a ciência, que busca o estudo e etc., nós vemos que todos os outros países começam a alavancar. E Portugal fica ali, fica preso junto com Dom Sebastião, né? Então nós vemos um Portugal que deixou as últimas esperanças da pátria em Alcácer Quibir junto com Dom Sebastião. E sabe o que é engraçado? A moral, isso quem diz é o Almeida Garrett, no seu livro Frei Luís de Souza. A moral portuguesa é a seguinte: o Dom Sebastião, quando ele foi para Alcácer Quibir e morreu, sabe o que os portugueses fizeram? Você acha que eles foram para a luta contra os espanhóis? Você acha que eles pegaram nas armas e foram tomar a pátria de novo? Vocês acham? Não. Eles criaram uma religião chamada sebastianismo. Eles acreditavam que um dia o Sebastião voltaria e iria salvar Portugal. Então todos os portugueses ficaram de braços cruzados, sentados, esperando que um Dom Sebastião viesse como um Messias e reinstaurasse a glória de Portugal. Isso é uma ideia messiânica, né? A ideia do Dom Sebastião é uma ideia messiânica, que volta e que salva todo mundo e reinstaura a glória de Portugal. Eu te pergunto, o Dom Sebastião voltou? Não voltou. Dom Sebastião nunca voltou, porque Dom Sebastião morreu. Então Portugal é um país que ainda assim ela é presa a um passado glorioso, a um fantasma, que eles esperam fielmente que esse fantasma volte. Mas esse fantasma não volta. Ele não volta. Ele nunca voltou. Como diz o Almeida Garrett, Romeiro, Romeiro, quem és tu? Ninguém, ninguém, ninguém. Isso é Portugal, é o ninguém. Mas ainda assim, por onde você passou, Portugal também pouca coisa melhor que o Brasil, né? Exceto pelas brasileiras e as portuguesas, né? Mas Olha, a situação aí tá complicada, mano. tá complicado. Vamos nem falar disso aí, senão eu fico triste. Então pega um vinho do Porto e vamos conversar. Porque o que o português sabe é cantar triste. Não é não? Até o Chico Buarque fala, né? Todos nós herdamos do sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo, além da sífilis. Então, além da sífilis, uma coisa que o brasileiro tem do português, e é verdade, é o nosso lirismo. Nós vemos isso no samba, vemos isso no choro. Nós somos um povo muito triste. Tanto que eu vou pegar uma fala que eu vi do vocalista do Detonautas. Ele falou o seguinte: o rock no Brasil não consegue se desenvolver. O rock heavy metal não se desenvolve
por causa que o brasileiro ele é muito apegado ao MPB, ao samba, a esse lirismo que você está mencionando. Pode continuar, depois Por eu exemplo, você concordo com pega lá você. o João Gilberto, ele vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Pô, meu, caramba, que depressão desgraçada. Ou, por exemplo, se você tem uma canção que eu gosto muito do Cartola, né? Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Aí depois ele fala: o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Caramba, é muito. Nós somos um povo que, apesar de nós sermos alegres e brincalhões, a nossa arte é uma arte triste. A nossa arte reflete um povo que é um povo amargurado, é um povo deprimido, é um povo descontente, desiludido. Isso me lembrou uma música de um sambista dos anos 70. Sei que vou morrer, não sei o Não sei o dia, dia, ficarei com levarei saudade da Maria. É do Ataúfo Alves. sei que vou morrer, não sei a hora, levarei Levarei saudade saudade da da Aurora. aurora. Quero morrer numa Numa batucada batucada de bamba, de na cadência bonita do bonita do samba. samba. Mano, então é muito triste. E isso faz com que outros estilos musicais não se desenvolvam. Por exemplo, o heavy metal mesmo. Qual banda você conhece que é de heavy metal brasileira? Você não tem. Você não tem uma banda de heavy metal. Você não tem. Por quê? Porque o heavy metal é guitarra, é bateria, é o bagulho, pá. E para uma banda fazer sucesso no Brasil, ela tem que ter ela pode até ter isso, só que ela tem que voltar e ter as músicas tristes. E eu parei, pensei e falei, opa, vamos observar. Legião Urbana, muita música política, muita música de amor e muita música triste. Você pega o Charlie Brown, uma música muito animada, de maloca e tal, quebrada, mas só tem música triste. Você não tem aquele rock pesadão mesmo. Você tem um negócio misturado. Todos os dias quando acordo. Não tem. Você pega a É Cassia muito. Eller. Por que a Cassia Eller fez tanto sucesso? Porque ela tinha aquelas musiconas que ela interpretava do inglês, Smell Like Teen Spirits, Polly, que ela interpretava Nirvana. Você tinha ela interpretando os grandes músicos da MPB. Só que, tipo, você ia no show dela, você tinha uma puta musicona animada, como Malandragem, como a música do ECT. Mas, por outro lado, você tinha músicas muito tristes. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, por uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Mano, que tristeza, velho. Olha que louco, né? Se você pega até o meu sambista favorito é o Adoniran Barbosa. Aí você pega Adoniran. um dos sambas mais famosos dele, é o Saudosa Maloca. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está, esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos a nossa maloca. Mas um dia eu nem quero me lembrar. Veio os homens com as ferramentas e o dono mandou derrubar. Muito triste. Nós somos um povo que não parece, mas nós temos muito melancolismo em nós. Nós somos muito amargurados. Se você pega até na política, assim, que nós temos hoje muita gente fanática, tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro, mas se você pegar uma pessoa assim mais cética e perguntar para ela, pô, e aí, vai votar em quem? A pessoa já fica triste, desiludida, amargurada. Eu tô assim, o único cara. Eu também Ó, tô assim, né? Também. eu já não gosto. Eu morei 11 anos em Maringá, aquele fim de mundo. Fiquei 11 anos exilado naquele fim de mundo. Saí de lá, puto da vida, louco para voltar para São Paulo. Voltei para São Paulo. Aí se candidata um maringaense à presidência. O último maringaense que eu botei fé, Sérgio Moro. Sérgio Moro, ele é de Maringá, ele estudou na UEM. Eu trabalhei na UEM, construindo aqueles prédios, alguns prédios lá. Sérgio Moro era maringaense, foi fazer carreira em Curitiba, prendeu o Lula, prendeu uma porrada de petista, era o cara que tinha moral para bater de frente aqui para ganhar a eleição. O que ele faz? Trai o partido dele, como todo bom maringaense foi capaz de fazer, sem fechar os olhos, e vai
para um partido, para um outro partido, e o outro partido fala assim: você não vai ser presidente. Você não vai ser presidente, ponto. E aí ele vai tentar ser senador ou deputado, alguma coisa assim. E aí a gente fica presos entre Lula, Bolsonaro, que está fazendo coisas piores do que o Lula, de certa forma, se você colocar na prática, e o lunático do Ciro, né, que é o pior, que é os dois fundidos, né? O Ciro é a fusão do Lula com o Bolsonaro da pessoa do Ciro. Um cara de esquerda, maluco e psicótico, é isso. Então nós não temos futuro, cara. E uma economia se lascando. Essa é a realidade. Todas as coisas subindo, cara. Ó, 3 meses atrás eu comprava um saco de arroz, eu pagava R$16, R$15. 15 reais, R$16 era o que eu pagava no mercado. Hoje eu vou no mercado, é R$18, R$19. Subiu R$3 em 3 meses. E daí, Adolfo? É só o arroz. Mas não é só arroz. É a banana, é a laranja, é tudo que eu como. Tá assim. Sabe, é interessante. Essa música, até mesmo que eu falei do Chico Buarque, é o que eu falo para as pessoas assim: olha, você quer ser uma pessoa culta, quer ser uma pessoa antenada na realidade, estude literatura. Tá tudo lá, né? E não é a vida que, não é a arte que copia a vida, mas a vida que copia a arte. E essa música, o Chico Buarque, é uma música que ele é um fado, chama-se Fado Tropical. A piada já começa aí. Ele é um fado, mas é tropical, ou seja, é um fado brasileiro. E aí ele começa assim: ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil. Ou seja, ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil. Quem é a mãe gentil? É a pátria, tá no hino brasileiro, Pátria Amada Brasil. Então, você já vê que ele já tá falando com a pátria, ele tá falando com o Brasil. Ele, te deixo consternado no 1º abril. 1º abril é o golpe militar. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir o seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. E aqui, aí você vê que o objetivo da pátria, ela é se tornar Portugal. Só que o que é Portugal? É o Portugal glorioso? É o Portugal pujante? Não. É esse Portugal falido, perdido, um ninguém. Então você vê qual é o objetivo do Brasil? Virar um Portugal. Quem é um Portugal? Ninguém. E aí ele fala assim, sabe? No fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos do sangue do lusitano uma boa dosagem de lirismo, além da sífilis, é claro. E quando as minhas mãos estão ocupadas em matar, em enganar, em trucidar, o meu coração amolece e, sinceramente, chora. Ele chora. Olha como é forte, né? Essa linguagem. Olha como ele conversa com a pátria. Então, a pátria, ela, enquanto as minhas mãos, ele como brasileiro, enquanto as minhas mãos não estão ocupadas em enganar, em matar, em trucidar, aquela coisa do malandragem, de dar sempre em cima de alguém, tentar sempre ser o melhor, tentar sempre enganar, o meu coração, sinceramente, chora. Ele chora. Aí nós temos esse lirismo lusitano. E aí ele começa: avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. Primeiro ele fala um elemento do Brasil, depois de Portugal. Então, um vinho tropical, avencas na caatinga, alecrins no canavial. Então você vê que a figura de Portugal e do Brasil, elas se confundem na música. Parece que ele está falando dos dois, ou às vezes de um, ou às vezes de outro, mas no fundo é os dois, porque os dois no fundo são a mesma coisa. E aí ele fala: se trago as mãos distante do meu peito, é que a distância entre intenção e gesto. E quando paro e subitamente estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Se ostento no calor da luta, ostento aguda empunhadura proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a notícia se anuncia bruta, mais depressa ela executa, que senão o coração perdoa. Então você vê que a figura do Brasil, ela é a figura de Portugal, ao mesmo tempo que as duas figuras se confundem. E aí ele fala: guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas e mandiocas, num suave azulejo. E o rio Amazonas que corre em Trás-os-Montes. Trás-os-Montes é uma região aqui de Portugal. E numa pororoca, que é uma coisa que só acontece no Brasil, deságua no Tejo. Tejo é o rio que corta Lisboa.
Então, olha que louco. Então, você tem o rio Amazonas que passa em Trás-os-Montes, que passa por Portugal, e que numa pororoca deságua no Tejo. Então, num evento que só existe no Brasil, ela deságua num rio português. Então, nós temos a figura do Brasil e de Portugal que se confundem. Por quê? Porque o Brasil é um estado burocrático, o Brasil é um país com uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade atrasada, uma moral católica, não tem uma moral protestante, não tem um liberalismo econômico, um estado inchado. Nós, na verdade, estamos cumprindo o nosso objetivo, que sempre foi ser um imenso Portugal, um império colonial. Não, e para ajudar, a gente tira a capital do Brasil do Rio de Janeiro e se desvincula da sua questão histórica. Tá? Aí a gente já deixou de falar de Portugal para falar do Brasil. E aí, na loucura insana de esquecer o nosso passado, né, num devaneio nosso, colocamos um cara lá que decide transformar um monte de mato na capital do país. E aí vai lá, constrói Brasília. Brasília está desvinculada do resto do Brasil, e até hoje na sua forma de política. E nós trabalhamos para sustentar Brasília. Então, que os paulistas, os cariocas, os paranaenses, os santa catarinenses, os rio-grandenses, os amazonenses, mandam dinheiro para Brasília mandar para redistribuir para o resto do Brasil. É isso é Brasília. Sabe o que é engraçado? A grande desculpa histórica que se dá para isso é vamos levar o desenvolvimento para o inteiro do Brasil. E a segunda desculpa histórica que se mais utiliza é a seguinte: vamos afastar a capital do mar, porque as capitais do mundo normalmente não se localizam na costa, porque aí nós estamos mais vulneráveis a ataques militares. Vamos lá. Qual foi a última grande guerra que nós tivemos em território nacional? Não. Começa por aí. Acho que a última grande guerra foi a guerra com o Paraguai. E nem foi no nosso território. Calma lá. E a outra coisa é a seguinte: que desenvolvimento foi levado para o centro do país? Nenhum. A construção de Brasília não levou desenvolvimento econômico nenhum para o centro do país. O centro do país continuou como estava. Se você já foi para Brasília, você percebe que ao redor de Brasília não tem nada. Só tem Brasília e em redor não tem nada. É uma cúpula. E o que acontece é o seguinte: eles estavam tentando, de fato, se afastar da população. Esse é o único objetivo, se afastar de fato da população. Tanto que quando você pega... Existe um livro chamado A Cidade Comunista Ideal. Se você ler esse livro, você percebe que a cidade de Brasília foi construída nos mesmos moldes da Cidade Comunista Ideal. Engraçado, né? E é engraçado porque... Olha que louco. Graças a esse motivo de tentar desvincular a capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília, muitos edifícios históricos que datavam da época, como você falou, do Dom João VI, né, que datavam dessa época de 1806, 1810, 1800 e tal, esses edifícios foram completamente demolidos. Edifícios que eram centenários, porque entendia-se que eles eram retrógrados, que eles eram antiquados, que eles eram antigos. Tanto que o Palácio Guanabara, se você pega também a Quinta da Boa Vista, completamente jogadas ao léu. O Museu Nacional, destruído, foi totalmente queimado. A imagem do Brasil é isso. E é muito triste. É muito triste. Eu digo isso como o bom brasileiro que sou. Eu tava conversando com o sociólogo David Vega, não sei se você chegou a assistir umas lives minhas com ele, David Vega. A gente falou sobre antissemitismo na Liga Apologética, eu falei sobre escravidão com ele no meu canal, postei o vídeo aqui no Vulgo Sagat. E onde é que o Brasil declarou independência? Às margens do rio Ipiranga. E o que aconteceu com o rio Ipiranga? Destruído. Foi soterrado durante a urbanização de São Paulo. O rio que marcou a história, o fim o nosso desvinculamento com Portugal, a nossa independência, a nossa maioridade política, aterrado. Eu vou até ler um negócio aqui para você ver. A independência é um marco histórico muito importante. A independência acontece em que contexto histórico? Tanto para Portugal quanto para o Brasil. Então nós temos Napoleão invadindo Portugal. Napoleão está destruindo a Europa inteira.
E o rei Dom João tinha um acordo com a Inglaterra. Ou ele entrega a Portugal a Napoleão, ou ele se alinha aos ingleses. Mano, ele teve uma jogada de mestre. Aí eu falo, o Dom João era um gênio. O pessoal até diz que é um exagero. Não, mano, ele era um gênio. Ele pegou a capital de um país inteira e desvinculou e jogou na capital da colônia. Sabe quantas pessoas foram com Dom João ao Rio de Janeiro? 10 mil cabeças. 10 mil pessoas. Ele levou toda a Lisboa. Pelo menos toda a aristocracia lisboeta. Toda a nobreza lisboeta. Todos os juízes, todos os advogados. E transferiram para uma capital, de uma colônia. Foi a primeira vez em que a capital de um país era em outro. Foi a primeira vez que um imperador, que um rei, saiu da Europa e pisou na América. Primeira vez na história. E nesse período, o Brasil faz isso aqui, ó. O Brasil ganha Banco Central, o Brasil tem liberdade de imprensa, começam-se publicações de grandes obras como Moreninha, como o Guarani, Iracema, Diva, Senhora, Lucíola, os cantos de Gonçalves Dias. Então começa a existir um sentimento nacional, um sentimento de ser brasileiro. Mas o sentimento de ser brasileiro era também um sentimento de ser português. Porque já não era mais o Império de Portugal. Ele mudou o nome. Era o Império do Brasil, Portugal e Algarves. Nós éramos um só, nós estávamos em pé de igualdade com Portugal. Só que Portugal ficou lutando. E Portugal fez isso aqui. Porque ficou sob domínio britânico, estão sendo oprimida pelos britânicos, em constante guerras com Napoleão. Então, enquanto o Dom João estava feliz, comendo as suas coxinhas e aproveitando do bom ar tropical do Rio de Janeiro, aproveitando do ouro mineiro e etc., Portugal padecia. E esse é um fato importante, porque nós temos que entender que quando acontece o golpe de 1820, né? O golpe de 20, o golpe vintista que nós chamamos, que é quando os portugueses dão um golpe, expulsam os britânicos e exigem a volta de Dom João, exigem a volta de Dom João para Portugal, porque eles se sentiam órfãos, né? Então o nosso rei nos abandonou e agora é rei da colônia. Esses vintistas queriam que o Brasil voltasse a ser menos do que Portugal, voltasse a ser uma colônia. E nós queríamos que o Brasil ficasse em pé de igualdade com Portugal. Esse era o sonho de Dom Pedro. O Dom Pedro, na sua carta, ele não diz assim, nós queríamos ser independentes. Não, nós queríamos estar em pé de igualdade, nós queríamos ser tão portugueses como vocês. Só que Portugal quis rebaixar, né, o parlamento português quis rebaixar novamente, tanto que existem as medidas anti-brasileiras. E essas medidas anti-brasileiras, elas começam a ser colocadas em prática até que o Dom Pedro não vê outra maneira, né, de manter o Brasil como estava, a não ser declarar a independência. E nós, então, declaramos independência. Nos tornamos finalmente independentes. E aí nós temos um problema, que é o seguinte: o Brasil foi o único país que na independência mudou para continuar igual. Se você pega todos os movimentos de independência em toda a América Latina, os países deixam de ser monarquia e instalam-se repúblicas, a escravidão é abolida em todos os países da América Latina e espanhola, e é feita uma mudança radical em todo o sistema político, em toda a moral, em tudo. A América Latina muda completamente. O Brasil não, o Brasil continua exatamente igual, só que agora desvinculado de Portugal. Porém, completamente igual. Nós continuamos sendo um país monarquista, nós continuamos sendo escravagistas, nós continuamos tendo uma agricultura baseada em latifúndios, baseada no tráfico de negros. Então, nós temos aqui uma situação complicada. Nós temos um país que está independente, mas mudou para continuar igual, porque na prática continua a mesma coisa. Politicamente, nós estávamos falidos, nós estávamos falando, os cofres públicos estavam completamente vazios, porque o Dom João levou tudo para Portugal. Nós estávamos completamente desesperados, nós éramos os únicos monarquistas de toda a América Latina, nenhum outro país da América Latina queria manter relação conosco, porque nós éramos os únicos monarquistas. Éramos ainda uma pátria não absolutista, né? Porque o Dom Pedro era liberal,
mas tínhamos um poder moderador que é totalmente contrário a um ideal republicano, e nós temos uma pátria que ainda era baseada toda na mão de obra escrava, foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Então nós temos um cenário perfeito para a desgraça. Nós temos um cenário completamente perfeito para a desgraça. Né? E é interessante porque nós pensamos que a independência ele é um grande marco histórico que muda tudo. E não muda. Mas a independência ela é importante culturalmente. Aí que tá. Politicamente, a independência não tem tanta importância, mas culturalmente tem. Nós temos agora o ser brasileiro. Nós temos agora uma literatura nossa. A nossa literatura não é mais a portuguesa, é a nossa literatura, a literatura brasileira. Nós temos agora, né, historiadores, nós temos agora academias. Nós podemos construir um país nós mesmos, por nós mesmos. Nós podemos tentar ir lá e conquistarmos e conseguirmos, só que nós não fazemos isso. Nós não fazemos. Nós não aproveitamos esse sentimento. Nós jogamos tudo no lixo. Nós soterramos o Rio Ipiranga, destruímos os grandes edifícios históricos, zombamos da pátria. É o que somos. É o que somos. Tanto que essa problemática, o Getúlio Vargas, ele enfrentou, né? O Getúlio Vargas, ele enfrentou essa problemática. Por quê? Você tem os regionalismos muito fortes. Eu tenho o sentimento de paulista, você entende muito bem isso. Qualquer Sim. paulista que ouvir isso aqui tem... O cearense tem o sentimento de ser cearense, ele pode vir para cá... O nordestino tem um sentimento de ter nordestino muito forte. Isso, é uma autoafirmação muito grande. O cara, se o cearense chega aqui em São Paulo e mora 30 anos, quando ele chega na velhice e aposenta, ele junta as coisas dele e vai para o Ceará. É isso que aconteceu com um parente meu. Ela casou com um cearense, esse cearense trabalhou a vida inteira aqui. Na hora que ele aposentou, ele falou para ela, você já está com os filhos criados, isso, eu passei a vida inteira te ouvindo, agora você vai fazer o seguinte, nós vamos juntar nossas coisas, nós vamos para o Ceará, porque é lá que eu quero passar meus dias. E eu entendo isso, então nós temos um sentimento regionalista muito forte. Não é uma falta de respeito, não acho que isso. E Getúlio Vargas teve que lidar com isso. Então o que ele faz lá na década de 30? Ele começa a bancar e tentar unificar o país. Tentar levar uma educação universal, nacional, que não existia. A educação em São Paulo era uma, a educação no Nordeste era outra, a educação no Rio Grande do Sul era outra. Tanto que na época do Getúlio Vargas, é importante ressaltar aqui, eu não queria te cortar, mas é importante, a cidade de São Paulo, ela, em sua maioria, não falava português. Ninguém falava português na cidade de São Paulo. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Isso eu não sabia. A maior parte da população de São Paulo, pelo menos 70%, falava espanhol ou italiano. Ninguém sabia português. Por isso que Getúlio Vargas, e no Sul também ninguém falava português. No Sul as pessoas só falavam alemão ou polaco. Então, por isso que o Getúlio Vargas, ele se vê, ele infelizmente, ele faz isso, e aí eu entendo que é uma coisa negativa. Ele cria um decreto de lei, que é obrigatório o ensino do português em todo o Brasil, e é proibido se falar qualquer idioma estrangeiro na pátria. Então, o Getúlio Vargas, ele instaura essa lei. Tanto, eu sei disso porque os meus bisavós, né, que eram espanhóis, eles não podiam falar espanhol em São Paulo. Não podiam. Eles eram proibidos de falar espanhol em São Paulo, senão eles poderiam levar uma multa e etc. E eram perseguidos. Então, eles tiveram que aprender a falar o português. Por isso que o nosso português, ele é um português mestiço. Ele tem tantos traços estranhos. Por isso que no Sul, você tem tantas palavras que são estranhas para todo o resto do país. Por isso que lá na Moca, lá em São Paulo, nós falamos, e aí, Belo? Como é que vai, Belo? É questo, né, Belo? Andiamo tutti al mare. Por quê? Porque isso são resquícios dessa linguagem que ainda ela tem essa fusão com a língua italiana. A omissão do plural, né? Os meninos estão brincando, né? Por quê? Porque no italiano não existe plural com S. Então nós vemos que essa necessidade de criar uma cultura nacional era muito fundamental. Nós nem falávamos o mesmo idioma. O país inteiro era dividido. Era isso mesmo, essa era o problema. Tanto que o Palmeiras, que dizem que não tem Mundial, então, tomou 1-0 do São Paulo, o Palmeiras aí, o Palmeiras, ele se chamava Palestra Itália. Teve que ter o nome mudado. O Getúlio Vargas mandou mudar o time de futebol, o nome do time de futebol. O Corinthians, não sei se você sabe, mas o Corinthians, na verdade, é um time britânico. Não, ele é um Corinthians lá na Inglaterra. Não, o Corinthians brasileiro, ele é um time que tem as suas...
ele tem o seu principal impulso no Corinthians inglês. Porque o que acontece? O futebol, o soccer, eu vou me referir ao futebol aqui como soccer. O soccer, ele foi criado na Inglaterra, e aí o Corinthians inglês, ele foi um time que ele era de segunda divisão, ele era um time amador, mas que ele tinha força para ser de primeira divisão, profissional. E ele era um time que saiu fazendo palestras pelo mundo todo, falando do futebol, divulgando o futebol. Abarcou no Brasil, abarcou em São Paulo, fez as palestras deles, as demonstrações, e aí a galera aqui decidiu fundar o time do Corinthians. E aí surgiu o Corinthians Paulista. Então, assim, não é que ele era um time inglês. É graças a um time inglês que abarcou aqui, fez uma palestra, pulou do mar e foi de volta para a Inglaterra, é que a gente tem o Corinthians aqui, né? Entendeu? É isso. Só corrigindo você, tá? Porque eu pesquisei sobre isso aí, cara. Tá bem. Entendeu? Tá? Mas é isso. Então, o Corinthians é um time inglês, o Palmeiras é um time de origem italiana. E assim vai. Né? Então, a gente tinha essa dificuldade. A gente sempre teve essa dificuldade de nacionalidade. E até entendo essa jogada do Getúlio Vargas. Eu não defendo. Só que, assim, eu digo que no contexto em que ele se encontrava, eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa. Se eu voltasse a 1930 e eu fosse o presidente, o ditador do Brasil na época, e eu encontrasse esse problema linguístico, eu faria a mesma coisa. Não condeno o Getúlio. Gerou problemas para a nossa geração? Gerou. Mas eu não condeno o que ele fez, porque era um problema de unidade nacional. Era um problema de unidade nacional. Não, e isso era muito importante, porque sabe o que é uma coisa engraçada? É uma pergunta que nós não fazemos, mas deveríamos fazer, que é a seguinte pergunta. Telemóvel caiu. É uma pergunta interessante que nós deveríamos fazer e nós acabamos por não fazer. É a seguinte, prestem atenção. Quando a independência chega na América Espanhola, a América Espanhola se divide inteira. Quando a independência chega para o Brasil continua sendo a mesma coisa. A nível de divisão administrativa política, continua sendo a mesma coisa. Mas o normal era que todos os estados se declarassem independentes. Todos. Começasse um processo de independência em todos os estados. Só que isso não acontece. É interessante. Só que nós temos uma união política, uma união que é econômica, uma união que é governamental, que ela é administrativa, que ela é logística, e não temos uma unidade cultural. E eu digo, até hoje, as diferenças culturais no Brasil são gritantes. Gritantes. Se você pega a diferença entre um paulistano da cidade de São Paulo e um rio-grandense, ele é muito grande. E se você pega o rio-grandense e compara com o pernambucano, isso é louco. E nós temos já diferenças linguísticas. O Brasil é recheado de dialetos. Apesar dos nossos dialetos serem bem mandioca e aipim. Os nossos dialetos são bem homogêneos. Nós temos uma variedade muito grande de dialetos, mas eles apresentam uma homogeneidade muito grande. Tanto que nós falamos, um paulista fala com um carioca e nem sabe que está falando com outro dialeto. O carioca fala um dialeto diferente do dialeto do paulistano. E é interessante que nós vemos um Getúlio Vargas que ele está confrontado com um país que nem fala a mesma língua. Que no sul os caras estão falando alemão. E no estado de São Paulo o pessoal está falando italiano e espanhol. Entendeu? E para você ter noção, existiam regiões do país que nem falavam português de fato, falavam português misturado com tupi ainda. Que era a chamada língua geral, né? Que os colonos usavam. Mano, e para arrumar essa treta? Aí ele instala essa medida radical, que eu entendo que em partes era negativo, acho que não deveria ser daquele jeito. Eu acho que devia, assim, ter se feito o estudo, olha, a obrigatoriedade do estudo do português, mas não reprimindo essas outras línguas, porque seria muito interessante porque aí nós teríamos várias pessoas bilíngues, né? Como existe lá na Espanha. Se você vai para a Espanha, quem já foi para a Espanha sabe, por exemplo, você está numa região em que eles têm a língua deles, por exemplo, na Galícia, o pessoal fala galego, mas todo mundo sabe espanhol. Você está, por exemplo, na Catalunha, o pessoal fala catalão, mas todo mundo sabe espanhol. Entendeu? Então todo mundo é bilíngue. Nesse sentido, seria interessante, mas como ele não teve essa ideia, então foi o melhor que ele conseguiu, vai. Porque, na verdade, Brasil, eles... olha, hoje tem uma frase do Bolsonaro que eu tenho que concordar com ele.
O Brasil é um ônibus que está andando e você tem que trocar o pneu com ele rodando. Tá ligado? Sabe o que é isso? Tipo, você tá num ônibus e você precisa trocar uma peça do motor e você tem que trocar com ele andando, ele não pode parar. Isso é real, né? Isso é real. Então, eu entendo que os problemas que o Brasil enfrenta desde da independência até os dias de hoje são problemas que são complicadíssimos e não é uma solução simples, não é uma solução fácil. E algumas decisões elas foram erradas, mas acho que diante do contexto, talvez possam até ter sido as melhores decisões, porque imagine, se o gaúcho hoje, falando português, ele tem um sentimento separatista, né, de maneira geral, o Rio Grandense do Sul, falando a mesma língua que a gente, o português. Imagina se ele só falasse alemão. Ou imagina o paulistano falando só italiano. Ou espanhol. Entendeu? Imagine. Então, se a gente não conseguisse nem dialogar entre nós, ouvir a piada um do outro, seria muito mais dividido. E tem Isso é louco, né? Nós não entendemos a piada um do outro. Isso é verdade. Se você tá no Nordeste e contar a mesma piada do Nordeste no Sul, o pessoal não acha graça. Não. Nós entendemos a piada uns dos outros, porque você vê o Paulinho Mas não damos Mixaria. risada. Não é engraçado. Não pode ser tão engraçado, mas você pega o Paulinho Mixaria falando de Sagu, que ele odeia Sagu, é muito engraçado. Eu entendo a piada do gaúcho, mas se ele falasse em alemão, eu não entenderia. Entendeu? E mesmo assim, nosso conceito de humor é diferente. Assim, pode até ser engraçado, mas não é a mesma coisa como se fosse para um gaúcho de fato. Eu acho que o gaúcho acha muito mais engraçado do que nós achamos, sabe? Mas eu vou falar para você, cara, ó, eu morei numa cidade que ela é até uma cidade colonizada por bastante paulista, Maringá, eu morei lá há 11 anos. Eu vou falar para você, cara, eu morei lá, é um povo metido, povo nariz empinado, de maneira geral. O cara que passou 30 anos em Maringá, ele é um cara de nariz empinado, de maneira geral, folgado, e quando ele faz uma brincadeira, mesmo ele sendo seu amigo, quando ele faz uma brincadeira com você, você não sabe dizer se ele tá brincando com você ou ele tá tirando você. Aí eu tô aqui em São Paulo, trabalhando com alagoano, trabalhando com cearense. Cara, o alagoano, cara, ele brinca, ô meu peixe, ele fala, ô meu peixe, cara, você já olha no tom de voz do cara, você já olha, você sabe que ele tá sendo cordial, brincalhão e tal, né, até brinca, ô meu amor e tal. Eu trabalho com alagoano, cara, e assim, eu passo o dia inteiro rindo. Quando eu trabalho com cearense, então, cara, é piada o dia inteiro, cara, é piada o dia inteiro. Eu já não sentia isso do maringaense. E eu quero destacar aqui que a cultura do maringaense ela é diferente do londrinense, é diferente do curitibano. São isso é verdade. Porque o noroeste do Paraná sofreu um tipo de construção de cidade diferente do resto do Paraná. Mas é isso, é muito folgado. Até falando com um amigo de Paranavaí, ele mora em Maringá há muitos anos, ele ama Maringá. Falei pra ele, mano, eu vou ser sincero pra você, cara, eu não gosto de Maringá pelo clima, não gosto de Maringá pelo clima, e não gosto de Maringá pelo povo de maneira geral. Eu falei, se eu for presidente e eu declarar que vou construir uma usina nuclear em Maringá, você foge. Pode ter certeza que eu vou deixar vazar a radiação para ter certeza que ninguém vai nascer nessa cidade mais. Falou, louco, Adolfo. Mano, ô povo folgado, cara. Juro pra você. Entendeu? Tenho bons amigos lá. Bons amigos. As meninas lá são lindas, as mulheres lá são lindas. Mas eu casei com uma cearense, velho, porque elas não conseguiam me entender, elas não conseguiam sacar as minhas doideiras. Casei com uma cearense que entendia minhas piadas. Estamos aqui contando essa história. Então, assim, nós temos divergências culturais, mas ainda falando as mesmas línguas. Agora, imagine se a gente falasse línguas diferentes, cara, seria muito louco. Então, esse foi o problema enfrentado por Getúlio. Então, ele unificar a língua, tentar levar uma educação nacional, acho que foi uma bela tentativa, que deu certo em certas partes, mas que foi falha, mas qualquer tentativa no Brasil vai ser falha, isso é real. E é interessante, né? É interessante isso. É complicado julgar. É o que eu falo pro pessoal. O pessoal às vezes pega um livro de história e fala, ai, nossa, mas que decisão estúpida. Tudo bem, cara. Para você hoje é uma decisão estúpida, mas, cara, é muito fácil olhar qualquer evento histórico de fora. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. É muito fácil julgar a Alemanha nazista de fora.
é muito fácil julgar a Rússia comunista de fora. Fala, nossa, mas como é que o povo não viu que ia acontecer isso? É muito fácil julgar de fora. Como é que o povo votou nesse homem? Muito fácil julgar de fora, né? Não, olha, assim, eu não compactuo nem com o Bolsonaro nem com o Lula e não consigo entender como é que o meu povo vota nessas pessoas. Primeiro porque somos obrigados a votar. Olha que louco. E olha que primeiro que não tem muita lógica. É uma lei, existe. Essa é uma lei que nós somos piadas fora do Brasil. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, nós somos piada. Por quê? E também você não tem obrigatoriedade de votar. Porque nossa, foram 99% da população brasileira saiu para votar. E aí eles falam, nossa, que incrível, né? Olha como esse povo é democrático. Aí os caras falam, mas só que existe uma lei lá que diz que você é proibido de não votar. Você não tem a opção de não votar. Até eu, que estou aqui no exterior, sou obrigado a votar. Eu tenho que comparecer no consulado e votar. Então imagina, você mora numa cidade, o consulado mais próximo é 300 quilômetros. Você tem que sair da sua casa lá para justificar o seu voto, porque você não vai votar em nenhum dos dois filha da puta. Com certeza. Né? Imagine. E olha que louco. Aí vamos supor. Vamos supor que tenha 20 mil brasileiros. Vamos supor. Só tem um consulado no país. Como é que faz? Que é o caso de Portugal. Portugal é uma ilha pequena, um país eco pequeno. Se não me engano, só tem 2 consulados aqui, né? E um número gigantesco de brasileiros, né? Tem cidades que é só brasileiro aqui. Não tem nem mais português direito. Então aí gera esses problemas, cara. Eu vou ter que mudar até o nome da live, né? Portugal, ascensão e queda e declínio brasileiro. Pronto, vou ter que mudar o nome da live aqui. Ó, que louco! Dá o nome de um livro. Não, o nome da live tá aqui, ó. Portugal, ascensão e queda, uma breve história do Império Português Império Português Brasileiro. É interessante. É interessante. É triste também. É triste. Não vou dizer que não é, mas é triste. É triste pra caramba. Ah, cara, mas a vida é assim. A gente até falou de Olavo, né? Olavo, ele falou o seguinte: a vida é um bagulho girando e você entra nesse meio e você vai aprendendo a se localizar, você vai aprendendo a jogar. E um dia você morre. Então, o mundo é assim. É duro para nós aqui, para mim, que moro no estado de São Paulo, é duro para você que está exilado em Portugal. Só que é duro também para o americano. É duro para o alemão, é duro para o russo, é duro para o africano, é duro para todo mundo. Então não adianta a gente chorar e se lamentar. O que a gente pode fazer, Fabeta? É aprender com você, mano, pegar as referências bibliográficas que você citou aí, os poetas, né? Pegar a ideia que eu tô colocando aqui. Ô, Pinguim, nada de Roche Fabeta, mano. Vá se lascar, rapaz. É Fabeta, Roche Fabeta, pessoal. Eu não sei se a pessoa quer me humilhar, se ela quer me zoar, se ela quer me elogiar, nem sei, velho. Porque assim, mano, eu sei que o Fabeta ele estuda bastante o hebraico, isso, aquilo, cara, mas o Fabeta ele não vai seguir pelo caminho ministerial judaico, velho. Ele não vai seguir. O Fabeta vai ser um grande linguista, um grande professor. Então, se refira a ele como professor Fabeta, mesmo ele sendo tão jovem, então, né? Os caras falando Rabi, uma vez eu fui chamar o Sérgio Monteiro de Rabino, né? Quando era mais inocente, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Falei, não, Adolfo, não me chame assim. Não me chame assim. Primeiro porque eu não sou formado na faculdade tal, e por aí vai, né? Então, aí, tanto que eu chamo ele de Rocha Sérgio Monteiro, mas eu acabei apelidando de Barba Grossa, né? Porque é mais imponente esse apelido e tal, mais carinhoso. E assim vai. E, velho, pô, quanto que eu aprendi de Portugal conversando contigo e tal. Teacher Fabeta, né? Como que se fala professor aí em Portugal, Fabeta? Estoura. Qual que é? Estoura. Store? Aí, S-T-O-R-E. Story. Ó, que louco, mano. O que significa isso? Professor, não, né? Tipo assim, nós no Brasil não falamos professor, falamos pissor, não é? Ô, pissor. Isso. Então, pissor. É tipo isso, entendeu? Story Fabeta. Olha que louco, mano. Story Fabeta, Eles falam Story. Ó, eu vou terminar aqui lendo esse pequeno resumo da independência, pra gente entender, ó. Dirigido pelas classes dominantes, o 7 de setembro não alterou as duras condições de vida de nenhum brasileiro.
rompeu-se apenas com o sistema colonial, na medida em que ele restringia a liberdade de comércio e a autonomia administrativa. No mais, a injusta ordem econômica foi preservada, a escravidão plenamente mantida. O Brasil independente permanecia economicamente dependente dos outros países, pois saía dos laços coloniais portugueses para cair na esfera de poder inglês. É isso. Esse é o Brasil. Né? E o que a gente pode fazer? É aprender, se esforçar e a gente construir um Brasil melhor. É isso. Caramba, ô Fabeta, depois nós temos que fazer uma live sobre o... Pega aí, mano, dá uma estudada aí sobre os dialetos paulistas. Vamos trazer o Abemos pra cá. Eu esqueço o nome do Abemos Treta. Abemos Treta é Elcião. O Elcião, é. Nós temos que trazer ele pra cá. Vamos falar sobre Elcião é o monstrão dos dialetos aí. Não, cara, ele é absurdo, mano. Ele é absurdo. E aquela tese de mestrado que você falou também, bicho. Falar pra você. Sobre o sotaque paulista. E aí você vem e me fala que em São Paulo, até a década de 30, não se falava português, era espanhol e italiano. Eu tô de cara, mano, eu não sabia disso. Quem fala isso é o Vila. Sabe o professor Vila? Marco Antônio Vila? Ele que fala isso no livro dele sobre essa época. Caramba, eu vou ter que pegar, porque do Vila eu já peguei um livro chamado Mensalão. Eu tô com o livro dele, Muito Mensalão. Mensalão. E tem um outro livro que eu peguei também. Um livro falando sobre Che Guevara, eu vou pegar domingo, né? Tô com esses 2 livros aí para ler. Mas já que você mencionou o Vila, eu vou pegar, porque como professor de história ele é bom, o Vila, né? Agora como comentarista político ele é uma mula, né? Então, Mandrião! acho que o Vila, na minha opinião, assim, ele é um cara que tem uma bagagem de história acadêmica muito grande. Só que ele entrou no YouTube, ele entrou nas mídias e ele descobriu que ele tem que bater em alguém para ter visibilidade. E aí ele acabou entrando na vibe, ele acabou se drogando pelos likes, ele vendeu sua alma pelos likes. E aí ele se perdeu, aí você perde aquele cara acadêmico, né? O perigo, e isso eu deixo para qualquer pessoa que vai começar no YouTube, o perigo do YouTube é você vender sua alma por likes. Nunca façam isso. Porque vocês se perdem. A gente tem que crescer e amadurecer. Se você pega um vídeo meu de 2016 e você pega um vídeo meu hoje, a dinâmica é completamente diferente. Você pega o vídeo do Santana, como você mesmo falou, do Santana, e você pega um vídeo do Santana hoje, ele amadureceu assustadoramente. Mas ele não se vendeu por likes. Entendeu? Cresceu, mas não se vendeu. Agora, você tem muita gente que, em vez de crescer, começou a se vender por likes e aí se perdeu. E aí você tem aí o Felipe Netos da vida, né? Que se vendeu por likes e hoje o canal dele também já tá travando já, né? Então é isso que aconteceu com o Vila, ele se vendeu por likes. Mas é um cara extremamente absurdo culturalmente falando. Ele é muito inteligente. Eu discordo dele, né? Enquanto a Brasília, ele é um defensor do projeto Kubitschek, né? Da Constituição de Brasília. Ele entende que é para afastar a capital do mar e levar desenvolvimento para o centro do país, eu discordo. Mas ele é um monstro. Ele é um monstro, historicamente falando. Ele, quando se trata de Velha República, ele é um gênio. Eu gosto muito de tudo que ele fala. Ele é um homem que tem cabedal intelectual. Ele tem mesmo. Ele tem muita bagagem. Você escuta o homem falando e dá prazer de escutá-lo. Mas tem esses problemas aí nele quanto comentarista no YouTube, né? O próprio Olavo, por exemplo, quando a gente pega o Olavo que escreve, o Olavo que faz previsões, mano, ele é um cara, assim, absurdamente conhecedor do passado, consegue ter uma visão de futuro, porque ele tinha uma visão absurda de futuro e de passado, mas ele era completamente cego e contraditório no presente. Né? Eu vou até citar um exemplo aqui, por exemplo, quando o Moro era ministro do Bolsonaro, ele falava assim, olha, ir contra o Moro é ir contra mim. Só que quando o Moro sai do governo Bolsonaro, ele fala assim, eu nunca confiei no Moro. Então, veja que ele, em uma situação tão rápida, ele mudava de posição, né? Mudava de posição. Mas peraí, não é o Olavo de Carvalho, ele sempre tem razão, ele sabe de tudo? Mas ele se tornava contraditório. Mas ele era um cara muito
que tinha essa visão de história e uma visão de futuro. Ele conseguia acertar coisas, ele conseguia dizer coisas que iam acontecer no futuro. Mas ele tinha dificuldade de entender o presente e tinha dificuldade de acertar no presente dos próximos anos. A previsão dele sempre foi 50 anos depois da morte dele, nunca foi o presente. Tanto que ele mesmo falou, olha, eu estou impressionado com essa revolução de 2012, 2013. Eu estou impressionado, porque você saía na rua e perguntava para o carinha na rua, ele sabia porque ele estava lá. Isso é muito difícil acontecer numa movimentação em massa. Cada indivíduo da massa saber por que ele está lá. E eu não sei o que vai acontecer a partir de agora, porque eu não tinha previsto isso. E aí vem Bolsonaro, vem as mudanças, surge o MBL, vem Bolsonaro, se levanta aí uma possível direita, mas ele sempre falou, olha, ele vai ser esmagado. Bolsonaro vai ser esmagado. Tanto que ele apoiou até as últimas forças enquanto deu, mas o Bolsonaro, ele é esmagado pelo Centrão, né? Ele se vendeu pro Centrão. O Bolsonaro mesmo já disse que é Centrão, né? Uma sorte do Olavo que ele morreu antes do Bolsonaro dizer que o Putin era conservador, porque se o Olavo ouve uma coisa dessa, ele ia excomungar o Bolsonaro até a quinta vida, né? Complicado. Eu acho que a única salvação pro Brasil é Adolfo Presidente. Eu ia dizer que eram os livros, né? Mas pode ser Adolfo Presidente também. Não, eu já tenho que começar a preparar minha candidatura, né? Eu já voltei para São certo. Paulo, visionando, me estabelecer aqui e começar a construir minha candidatura para governador. Já até perguntei para um partido para ver o que eu tenho que fazer, quem que eu tenho que matar para virar governador, e assim vai, mano. Mas de verdade, pessoal, quem tá assistindo aqui, eu tenho só uma mensagem. Eu tava conversando sobre isso hoje com o Mateuzinho, o Pinguim Apologeta, que é o seguinte. Um povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Como nós dissemos, o Olavo sabia o que ia acontecer, porque ele sabia o que tinha acontecido, né? Essa capacidade de previsão do futuro vem do consumo da literatura e do estudo da história. E não só isso, mas para você ser um ser pensante, né? Você ser um ser pensante, você não ser massa de manobra, você não ser usado por um charlatão, mais um dominador, mais um esperto, mais um enganador. Saiba de onde você veio, saiba quem você é, estude, aprenda alguma coisa, nem que seja ser mecânico, aprenda algo, seja intelectualmente desperto, né? Saia desse sono, saia da caverna, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu tava conversando com um amigo meu, peão de obra, você sabe que peão de obra você tem tio pedreiro aí, você vai confirmar. Peão de obra ele só sabe falar de duas coisas: cachaça, cerveja, que é a mesma coisa, bebida, e mulher. É só isso que pedreiro sabe fazer, Sim. Não, nada mais. Sim. Só que, isso eu falei, isso eu concordo, é uma estatística, que as pessoas que leem, só de você ser um cara que pega um livro e lê, a possibilidade de você ganhar 40% a mais de salário é maior. Ô louco, mas eu sou pedreiro. Eu sou pedreiro. Ah, eu sou mecânico. Ah, eu sou lixeiro. Ah, eu sou doméstica. Mas só de você ler, você ganha 40% a mais. Mas não na mesma profissão. É porque você se torna um ser pensante, você abre sua visão de mundo e aí você começa a buscar e correr atrás de mais dinheiro. Então, só de você ter o hábito de ler um livro, daqui a um tempo você vai ganhar mais do que o outro. Você vai ganhar mais do que o outro. É assim que funcionam as coisas. O ler um livro, o estudar um outro idioma, seja qualquer forma de estudo, se você começar a estudar, você vai ver que você vai virar outra pessoa, né? Você vai virar outra pessoa mesmo. Você vai adquirir um conhecimento sobre o que acontece à sua volta. Você vai ficar, caramba, como é que tudo isso acontecia? Eu não via nada, eu não vi nada disso acontecer. Fabeta, já batemos 1h30 de conversa, de bate-papo. Eu queria te convidar semana que vem, no mesmo horário, se for possível, para a gente fazer uma live sobre o linguajar paulista, né, mano? Para você não perder as raízes, porque eu quero ouvir. Bora. E já vamos chamar o Abes Monstreta para ele também dar umas explicações para nós. Velho, muito obrigado, cara. Obrigado por essa conversa, bicho. Não, obrigado demais. Eu gostei muito de conversar com a vossa Mercê. Eu fiquei bem feliz mesmo. Foi bem divertido. Gosto, assim, como eu falo, né? Se for para falar sobre ciência, sobre conhecimento, ixi, meu amigo, você me chama 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que é o que eu gosto.
Não, vamos falar sobre o dialeto paulista, mano, porque uns dias atrás aí, um tempo já atrás, eu me deparei com o dialeto caipira. Eu peguei um artigo sobre o dialeto caipira, que eu achei demais, né? A estruturação do dialeto caipira. E aí você me mandou essa tese do dialeto paulistano, porque é interessante. Pô, eu nasci em Leme, cara, e minha tia, ela tem um sotaque um tanto diferente, né? Eu já não tenho tanto sotaque lemense, porque passei muitos anos fora, mas é interessante. Então, o jeito de falar é chamativo. Mas é isso aí. Gente, finalizando a live, se inscrevam no canal do Fabeta, tá? É só procurar Fabeta e pronto. O link tá na descrição. Fabeta, mais uma vez, cara, muito obrigado.